Boa tarde, pessoal. Vamos começar então com uma questãozinha. Página 151, questão 10 da URGS. Página 151, questão 10. Um feixe de raios paralelos incide sobre a porção central de um espelho côncavo esférico de grande raio de curvatura, convergindo após a reflexão para um ponto P. O raio de curvatura do espelho vale aproximadamente... Interessante. Ele diz que tem um espelho côncavo de grande raio de curvatura. Um feixe de raios paralelos incide sobre a porção central do espelho. Feixe de raios paralelos. Vamos desenhar aqui alguns raios paralelos. Aliás, como referência, vale a pena a gente desenhar o eixo principal. Então, o feixe de raios paralelos incide na parte central do espelho. Convergindo após a reflexão para o ponto P. Todos esses raios convergem para o ponto P. Olha que interessante. Eu pergunto a vocês, que ponto P é esse? O raio que chega paralelo sai pelo foco. Então, tu vê esse ponto P é o foco do espelho. E o que nós vimos sobre foco e centro de curvatura? Quando a gente viu o espelho, eu te mostrei que tinha o eixo principal, o centro da curvatura do espelho é bem o centro da esfera que originou o espelho. Chamei de V o vértice, e esse ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice é o foco. E é onde o raio bate quando ele chega paralelo no espelho. Então tu vê, ele nem falou de V no enunciado, eu tenho que supor que o V é o vértice. E ele perguntou qual é o raio de curvatura. O raio de curvatura do espelho, nós vimos que isso aqui é distância focal, nós vimos que isso aqui é distância focal e que isso aqui tudo é raio de curvatura. Então nós sabemos da nossa aula que o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. E esse VP é a distância focal. Então o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. O raio de curvatura é 2 vezes o segmento que vai de V até P. 2 vezes VP. Só que eu vou te confessar que a questão está toda torta. O cara não falou que V é o vértice. O cara não colocou uma retinha entre V e P para mostrar que VP é um segmento de reta. Certo? Então eu confesso, essa questão está muito mal. Eu acredito que não deva ter sido assim na URGS. Deva ter falado um pouco mais, um detalhezinho a mais. Porque é uma questão que está mal escrita. Eu tive que usar um pouco de intuição para entender o que ele queria. A questão não está muito boa não, apesar de ser da URGS. Letra E então. Letra E. Se bem que eu já vi questão mal feita até na UFSC também, então não tem nenhum absurdo questão ter ficado ruim na Universidade Federal. Acontece. Gostei. E dá mais. Página 152, questão 14. 152. Que bela tarde para aprender física. URGS. Coloca-se um objeto pontiforme sobre o eixo do espelho côncavo a 20 centímetros do seu vértice. Muito importante tu te habituar a anotar os dados aí. Posição do objeto, 20 centímetros. Observa-se a formação de uma imagem superposta ao objeto. Superposta ao objeto quer dizer que está na mesma posição, Concorda comigo? Mas eu discordo do amigo, porque não existe nenhuma posição onde um objeto diante do espelho côncavo a imagem vai ser superposta. Para quem não sabe, superposição é quando o objeto dá exatamente em cima do outro. Mas se ele está me garantindo que ocorre essa superposição, eu vou entender que ele está querendo me dizer que a posição da imagem também é 20 centímetros. Mas, entendi a superposição, claro que pode. Olha só que legal, esse cara não pensa perigoso. Eu, quando te expliquei o espelho côncavo, eu te mostrei
objetos pontuais podem ter superposição, objetos extensos não. Mas a minha interpretação estava certa. Ele me deu esse tamanho que é 20 centímetros, e me falou nas entrelinhas que o pelinha também era 20 centímetros. Beleza. Aí depois ele fala, qual é o raio de curvatura desse espelho? Pô, cara, eu já sei que o raio de curvatura é 20, porque eu sei que o objeto tem que estar no centro de curvatura para esse fenômeno ocorrer. Mas se eu não perceber isso, não tem problema. Eu vou na equação dos pontos conjugados de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F é 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. 1 sobre F é 2 sobre 20. Invertendo ambos os lados, ou fazendo a multiplicação cruzada, se preferir, descobri a distância focal, que é 10 centímetros. E como nós acabamos de rever, o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Então, mesmo que nós não lembrássemos do estudo gráfico para matar a questão direto, daria para fazer a continha e achar a mesma conclusão. Show! Que era a letrinha, vamos ver, letra C. Letra C, mais uma questãozinha da URGS. Muitíssimo obrigado. Quem dá mais? Vamos, galerinha, vamos aproveitar. Obrigado. Fico muito feliz quando eu vejo esses cadernos rabiscados de tentativas. Não tem jeito. Se estiver tentando, tirando as dúvidas, vai aprender. Pode demorar, mas vai aprender. 16? Show! Página 152, questão 16. Falava o seguinte: putz, um objeto real está colocado a 20 centímetros do vértice do espelho esférico côncavo, P igual a 20 centímetros. Distância focal igual a 30 metros, F igual a 30 centímetros, perdão. Nesta situação, a imagem do objeto está a, ele quer saber o perímetro dela. Equação dos pontos conjugados de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Vou subtrair 1/20 em ambos os lados, ou mais passa menos. Vou tirar o mínimo entre 20 e 30, que nesse caso vai ser 60, né? Uma vez na vida, uma na morte, tu faz ali no cantinho, ó, divide por 2, 15 e 10, divide por 2, 15 e 5, divide por 3, 5 e 5, divide por 5, 1 e 1, 3 e 5, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, é o NDC. Depois é só usar aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 30 é 2, 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 20, 3, 3 vezes 1, 3. Isso é igual a 1 sobre P'. 2 menos 3 é menos 1. Invertendo ambos os lados, o P' fica menos 60 centímetros. Menos 60 centímetros. Por que menos? O que significa menos mesmo no P, no P' e no F? É que tá o I e o O é assim, né? Para cima é mais, para baixo é menos. Mas o P, o P' e o F são medidas na horizontal, né? Se está do lado da luz, positivo. Se está nas trevas, então o fato de ter dado o P' igual a menos 60 mostra que a imagem é virtual, que ela se formou atrás do espelho. Então vamos ver. Nesta situação, a imagem do objeto está a 60 centímetros do vértice do espelho, é direita. Como é que eu vou provar que é direita? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Provar matematicamente, né? Os nossos desenhos já nos provaram isso. O P' é menos 60, tem perigo, ó, o menos da fórmula e o menos do P', sobre o P, que é 20. I sobre O é igual a 3. Então, tu vê, a imagem é o triplo do objeto. Se o objeto está virado de cabeça para cima, a imagem também está, já que deu positivo. Então, eu provei que ela é direita. Então, ó, menos significa que ela é virtual nesse caso. Virtual. O fato de ser positivo significa que ela é direita. Então vamos continuar. 60 centímetros é direita e tem tamanho igual ao triplo do objeto. A segunda
aí, galerinha, quem dá mais? Obrigado. Vamos na página 150 fazer a questão 3. Ainda cai por aqui. Então, página 150, questão 3. Na figura estão representados um observador em O, um espelho plano E e vários pontos objetos A, B, C e D. Na situação representada na figura, o observador poderá ver, através do espelho, somente os pontos, imagem de... eu vou tentar fazer uma reprodução fidedigna aqui do espelho. Aqui está o espelhinho, tem um objeto A próximo da parte superior, tem um objeto B um pouco abaixo, um objeto C um pouco mais abaixo, e ainda um objeto D bem aqui embaixo. E o observador O está por aqui. Mais ou menos. Para a gente matar essa questão, uma das maneiras que eu gosto de fazer é o seguinte, a gente finge que o observador é um super-herói que emite luz no olho dele, solta um raio de luz azul. E nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, concorda comigo? Então eu dobro essa distância e faço o raio refletido. Na verdade, nós sabemos que as pessoas não emitem luz a partir do olho, né? Mas nós sabemos que existe a reversibilidade dos raios de luz. E eu vou fazer a mesma coisa para a parte superior do espelho. Eu vou tirar um raio que sai do olho da pessoa, atinge o espelho e sofre reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo o que tiver entre esses raios refletidos, toda essa região que tiver entre os raios refletidos, chama-se campo visual. E tudo isso vai ser observado através do espelho. O que tiver fora desse campo visual não pode ser observado pelo espelho. Observe que o ponto D, se eu copiei honestamente, né? O ponto D ficou de fora do campo visual, né? Concorda comigo? Então ele não vai ser observado. Essa luz aqui, tu diz? Esse raio que tu fala? Na verdade eu só peguei essa distância e dupliquei essa distância para fazer que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Mas é importante observar que na verdade a luz vem do ambiente, reflete no espelho e vai para o olho do observador. Esse é o raio limite que pode bater no espelho e bater no olho desse cara. Esse aqui é o raio limite que pode vir do ambiente, bater no espelho e vir para o olho do cara. Os raios de luz que saem do objeto D e baterem no espelho vão passar por cima do olho do observador. Não vai conseguir atingir o olho do observador. Ou seja, esse cara está fora do campo visual. Como ele está fora do campo visual, esse cara não enxerga esse sujeito refletido no espelho. Essa é uma das maneiras de fazer. Então, quais que seriam observados? A, B e C. E é a letrinha B. Vamos fazer do outro jeito agora. Tem um outro jeito legal também para fazer. Um outro jeito legal de fazer é o seguinte, uma outra técnica. Eu tenho lá o espelho, tenho os objetos A, B, C e D. E tenho um observador O. Olha que legal essa outra técnica aqui. Nós sabemos que a distância da imagem ao espelho é a mesma distância do objeto ao espelho, certo? Só que para dentro do espelho. Isso nós vimos na parte de espelho plano na aula passada. Então observe que eu já poderia desenhar as imagens desses objetos. Eu sei que a imagem do objeto A estaria aqui, seria o A', beleza? Pega essa distância, quem for olhar para o espelho vai ver o objeto B bem aqui, B', independentemente de onde estiver o observador. Esse ponto C vai ter uma imagem, onde é que vai dar essa imagem? Bem aqui, C'. E tu vê, embora aqui já não exista mais espelho, eu posso prolongar esse espelho e mostrar. mostrar onde estaria a imagem de linha.
observador olha, então o cara vê o selinho. A luz que viria aqui de dentro do espelho, na verdade não vem luz nenhuma, né, porque não existe luz ali atrás, é só uma alucinação, ela pode atingir o olho do observador ó. Então o observador ó vai ver o belinho. A luz que seria emitida pelo ponto A pode atingir o olho do observador ó. Porém, a luz que viria do ponto D' não pode passar pelo espelho e atingir o observador ó, porque não tem espelho ali, tá vendo? Então esse cara não vai ser visto. Duas técnicas distintas para tu descobrir quem é visível através do espelho e quem não é. Ou tu tira raios de luz que saem do olho do observador e se reflete na parte inferior e superior do espelho. Tu usa a segunda de reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Assim tu vai descobrir quais são os raios limites que podem bater no espelho e refletir no olho do observador. Tudo que tiver entre esses raios é chamado campo visual e será observado através do espelho. Técnica 2. Primeiro desenhe onde as imagens estão dentro do espelho. Lembrando que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. É só pegar a coisa de escrever e medir, duplicar a distância para dentro do espelho. E depois trace linhas que saem dessas imagens e vai em direção ao objeto. Se a linha passar pelo espelho, vai dar para ver através do espelho. Se a linha não passar pelo espelho, é porque não vai dar para ver. Duas técnicas distintas que dão o mesmo resultado. Show! Campo visual. Boa pedida, hein? Muito obrigado. Tudo a ver, Paulinho. Meu, coisa linda. Qual que é? 1. Página 150, exercício 1. Página 150, exercício 1. Falava o seguinte. Putz, um objeto pontual está em frente a um espelho plano a 20 centímetros dele. Falou B. B 20 centímetros. O olho de um observador está a 30 centímetros do espelho. E sobre a mesma linha que liga o objeto à imagem do objeto. A que distância em centímetros do observador se forma a imagem do objeto? Então assim, para não ficarmos viajando, vamos fazer um desenho. Espelho plano, objeto a 20 centímetros dele, então aqui está o objeto, e ele falou que essa distância é 20 centímetros. O olho de um observador está a 30 centímetros do espelho, então aqui está o olho do observador. Acho que eu não sei desenhar o olho. 30 centímetros do espelho. A que distância em centímetros do observador se forma a imagem? Da mesma forma que nós medimos essa distância e duplicamos ela para dentro do espelho, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa distância aqui e vou duplicar para dentro do espelho. Então eu sei que a imagem vai se formar aqui, ó, também a 20 centímetros, só que dentro do espelho, certo? E já que o olho do observador estava a 30 centímetros do espelho, eu sei que a imagem vai estar a 30 mais 20. A distância da imagem até o olho do observador vai ser 50 centímetros. Letra E. Então é importante lembrar, a distância do objeto até o espelho plano é a mesma distância do espelho até a imagem. Show! Vamos que vamos. Nada mais? Tem uma questão aqui que me veio na cabeça agora para a gente discutir, que é um pouquinho pior. Vamos dar uma olhada. Uma questão que tem caído aí, já apareceu mais de uma vez no vestibular, que tem tudo a ver com essa matéria e já tem uma pimentinha a mais, é o seguinte, ó. Imaginem a seguinte situação. Eu dou um espelho côncavo, te forneço o raio de curvatura desse espelho, raio de curvatura 40 centímetros. E aí eu vou lá e coloco diante desse espelho um objeto, só que eu boto
objetos que estão na vertical, perpendiculares ao eixo principal do espelho. Resumindo, eu vou ter que dizer que a cabeça do palito de fósforo é um objeto e vou calcular onde é que vai aparecer a cabeça da imagem. E vou dizer que o pezinho do palito de fósforo é um outro objeto e vou calcular onde é que vai estar o pé da imagem. Aí, se eu sei onde é que está a cabeça da imagem e sei onde é que está o pé da imagem, eu consigo desenhar a imagem como um todo e saber o tamanho dela. Então, o perigo dessas questões de espelhos é justamente quando o objeto está deitado sobre o eixo principal. A pergunta do cara é: qual o tamanho da imagem? Vou colocar aqui, ó, não é 5. E eu não estou procurando I. Eu não estou procurando I, porque I e O são medidos na vertical. Cuidado aí. Então, peraí, eu vou dizer que a cabeça do palito de fósforo é um objeto. Vamos descobrir onde é que está a cabeça da imagem? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Se o raio de curvatura é 40, qual é a distância focal, meus amigos? 20, obrigado. 2 vezes eu já repeti isso hoje. Se tu não consegue perceber isso, né, fica perigoso para ti, quer dizer que tu não está prestando atenção de verdade. Cuidado. Quanto? Obrigado. Posição da cabeça do palito. 30 centímetros, não é isso? 30. Aí eu vou achar o pelinha. Onde é que está a cabeça da imagem? Mais passa para o outro lado, menos. Mínimo entre 20 e 30 já fizemos hoje. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Achei a posição da cabeça da imagem. Tu vê, ó, se isso aqui é 40, mais 20, a cabeça da imagem vai estar por aqui, ó, 60 centímetros do espelho. Só que agora eu vou ter que saber onde é que está o pezinho da imagem. E eu vou fazer a mesma conta que eu acabei de fazer. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre... Qual é a distância desse cara aqui até o vértice, meus amigos? 30? 35. Se esse cara está a 30, mais 5, 35. Mais passamentos, 1 sobre 20, menos 1 sobre 35, é igual a 1 sobre P'. O mínimo vai dar 140, pode fazer com calma depois, né? Eu só estou fazendo um exemplo para ti. 140 dividido por 20 dá 7, 7 vezes 1 é 7, 140 por 35 dá 4, 4 vezes 1 dá 4, 1 sobre P'. Subtrai 3 140 avos é igual a 1 sobre P'. Multiplicação cruzada ou invertendo ambos os lados, 140 sobre 3, 120 para 3 é 40 e 20 para 3 é 6,666. Então deu 46,666 centímetros. Ou então tu vê, ó, o pezinho do palito de fósforo vai estar aqui assim, mais ou menos, ó. Esta é a imagem, né, que vai ficar deitada também, né? Concorda comigo? Se essa distância aqui é 46,666 e essa distância aqui é 60, qual é o tamanho da imagem? Menos. Concorda comigo? O que vai dar 13,333. Essa questão é legal. Essa questão é legal porque se o aluno nunca treinou ela, ele acha que o O é simples, faz o cálculo usando I sobre O igual a menos P' sobre P. Acha o I, fica todo bobo e não vai dar nada a ver com a vida. Certo? Então cuidado, as equações que eu te mostrei, elas são limitadas. As equações que eu te apresentei, elas só servem para objetos dispostos verticalmente em relação ao eixo principal. Se o objeto estiver deitado, tu só vai usar a equação dos pontos conjugados legados. Aí tu descobre a posição de uma parte do objeto e a posição da outra parte, de uma parte da imagem e da outra parte da imagem. E depois tu vê qual o tamanho da imagem. Então esse tipo de questão, ao meu ver, é uma das piores questões que poderiam aparecer para você
mais apimentado aí para te mostrar o que poderia parecer de pior para a gente. Calculamos a posição da cabeça da imagem, calculamos a posição do pezinho da imagem, depois fizemos a diferença entre a distância da cabeça até o vértice e do pé até o vértice, descobrimos o tamanho da imagem.